Olá, pessoal. Tudo bem? 4 de outubro, dia onde é comemorado São Francisco de Assis, uma grande alma, um grande espírito que veio à Terra mostrar que vale a pena a fraternidade, o respeito, o trabalho pelos mais fracos, né? Eu tenho um programa, alguns episódios, na verdade, sobre Francisco de Assis, tem algumas reflexões sobre ele, nosso livro Reflexões e Caminhos, já publicado há algum tempo. É uma figura que me agrada muito, Francisco de Assis. A figura, o seu exemplo, o seu legado. Mas aqui a gente bota a cabeça para pensar. Aqui a nossa proposta é buscar a racionalidade em meio à fé que tende a ser cega, tá? A gente não trabalha com achismo aqui. Aqui a gente tem que pautar em alguma coisa e a gente pauta na doutrina espírita, certo? E esse é o nosso desafio. É o desafio que eu faço a você que assiste a nossa programação em parar, ouvir o contraditório, ouvir que muitas vezes é diferente do que se ouve por aí em palestras, né? E Francisco de Assis está cada vez mais distorcido, complicado de se lidar dentro do movimento espírita, né? Santo católico, na minha concepção, ele comanda uma legião de espíritos benfeitores, né? Eu acho que o atual Papa Francisco, ele tem essa preocupação de honrar o exemplo desse homem que era pobre de matéria, pobre na matéria, mas que tinha uma riqueza espiritual muito grande, adquirida, tá? Através das suas práticas, com os conhecimentos que se tinha à época, com o que ele podia fazer. A gente hoje vê umas palestras aí espíritas, né? Os caras extremamente melosas, induzindo o público ao choro. Se o público não se emocionar, a palestra não funciona. Não atingiu o seu objetivo. Que não é a de moralizar o espírito, mas é de emocionar. Eu vejo verdadeiros atores na tribuna. Um gestual, sabe? Oh, o Poverello de Assis, e Clara de Assis, o cara com a lágrima assim, sabe? Fico vendo. Mas pode o cara tá emocionado. Uma vez eu assisti um palestrante aqui do Rio, sempre fazendo a mesma palestra. Um dia eu fiquei tão provocado, né, por uma situação tique dele, que eu comecei a cronometrar a palestra do sujeito. Eu vi umas 3 palestras e no exato momento, ó, os 19 minutos da palestra, ele começa a chorar em 3 ocasiões. Quando ele começa a descrever a ascensão de Francisco de Assis. Eu acho que a gente tem que parar de frescura. A gente tem que ser muito objetivo, sabe? Que o sentimentalismo ele não ajudou em nada até agora, né? Não ajudou em nada. É necessário sim, independente de ser um santo católico, né? O exemplo de Francisco de Assis ele deva ser divulgado, ele deva ser sim estudado a fundo, sabe? Não é um espírito qualquer, não é um espírito ordinário como o meu. Então, Francisco de Assis, ele precisa ser repensado. Seus ensinamentos, muitas vezes extremos, com tendências ao fanatismo, com o olhar de hoje, talvez não nos seja interessante, certo? Mas o seu exemplo de vida é fundamentalmente importante de ser analisado. Dele, de Clara, né? Eu acho que o contexto histórico da vida inicial dele é importante para mostrar a transformação do homem do homem velho em homem novo, né? Ele era um rapaz violento, ele foi à guerra, né? Ele era fanfarrão, teve um chamamento. Acho que todo mundo, em algum ponto da vida, teve um chamamento, né? Se não teve ainda, terá. Pode esperar.
não tão dramáticos como o dele, mas teremos os nossos chamamentos, sim. Mas o que incomoda é quase um religiosismo exacerbado, um igrejismo, né? Eu acho que muitos, por que não dizer, alguns fanáticos do espiritismo, e temos, né? A gente fala muito dos outros fanáticos, né? Fanático protestante, fanático católico, fanático disso, fanático daquilo, mas o espiritismo está cheio de fanáticos e fanáticos que criam, criam muitas coisas que não estão na doutrina espírita, não estão na codificação e que não fazem sentido, né? Eu fico vendo essas pessoas usarem o nome de Francisco de Assis, o amigo da morte, cuja representação inicial era ele segurando uma caveira. Eu acho essa imagem extremamente poderosa, simbólica, e eu acho que para nós, estudiosos, ela é muito mais importante do que Francisco de Assis segurando uma pombinha, um cachorrinho, um cervo ao lado dele, né? Eu acho que é muito mais significativa para nós, espíritas, espiritualistas, a representação dele segurando a caveira, para mostrar que a morte não existe, que a morte na concepção que ele tinha na época, né, na Idade Média, era algo natural, inescapável e necessária para a redenção humana. Só para começar uma reflexão, tá? Mas é isso. Eu acho que Francisco de Assis ele é necessário. Claro, todos esses grandes exemplos, São Sebastião, Santo Agostinho, que é um dos espíritos codificadores da nossa doutrina amada, né? Fenelon, mas a gente não pode criar o que não existe, fantasiar, sabe? É, daqui a pouco é dia 4 de agosto, de outubro, e a aluna latina aí, alguém deve ter passado na rua, ela é uma baita guardiã. É, as pessoas vão até botar a roupa dele de frade, os três nozinhos, na casa espírita para fazer palestra, para cantar. Eu acho que tudo vale. A pessoa bota o que está à vontade também, né? Eu não esquento com esse tipo de coisa, não. Mas as pessoas querem reviver ao invés de compreender. Não, essas pessoas querem reviver, né? Elas estão. Acho que eu já pude perceber, observar, analisar. Elas querem só reviver algo, mas não compreender as ações, não refletir sobre aqueles atos, aquela forma de pensamento, o exemplo. Acham que a mera repetição já é necessária. A gente já amadureceu para isso. Nós já reencarnamos inúmeras vezes e agora é hora da gente cortar esse vínculo de repetição e começar a reflexão, sabe? Eu acho que Francisco de Assis ele espera isso da gente. Que a gente cresça não o imitando como um papagaio, mas que a gente possa conscientemente seguir os seus passos, pensar nos seus exemplos de perdão, de companheirismo, de fraternidade, de respeito, né? E saber analisar os excessos que ele possa ter cometido na sua derradeira reencarnação, né? Não sei se ele reencarnou depois, né? Até agora não vi ninguém falando ainda que Chico Xavier tinha sido ele, né? Hoje em dia todo mundo quer definir as reencarnações anteriores, acho uma palhaçada sem tamanho, sabe? Mas eu acho que tá bom por isso, tá bom por aí. Já são 8 minutos, 9 minutos. Viva Francisco de Assis, viva o seu exemplo magnânimo, mas sem fanatismo. Sem fanatismo. Até o próximo episódio.